Sintam-se todos aí já abraçados pela espiritualidade. A gente divide esse sentimento hoje de gratidão de estarmos todos aqui essa noite. Novamente, mais uma quarta-feira aqui reunidos ao redor do Evangelho. Essa grande oportunidade da gente seguir ouvindo a palavra do Evangelho, buscando a nossa elevação moral, né, através dos exemplos de Jesus Cristo, do Pentateuco de Kardec, de tantos exemplos e tantas passagens que a gente sempre vê através do Evangelho, o livro de mensagens, que sempre nos ajudam, né? É interessante que, como boa parte das vezes, a gente chega aqui de alguma maneira e sai uma mensagem ali no livrinho de mensagens que dá certinho com aquilo que a gente está sentindo, a gente está precisando ouvir, né? Então, a gente aproveitar também essa atenção na leitura do livro de mensagem, depois também no livro do Evangelho, que vai já nos dando todo o suporte, né, para a palestra e para a gente conseguir construir aquele entendimento sobre a mensagem da noite, né, porque tem a palestra que é super importante, é o principal, mas tem tantas outras coisas que a espiritualidade nos ajuda, né, com aquelas inspirações, depois daquela nossa prece ao adentrar aqui. Então, que a gente possa aproveitar as boas-vindas para aqueles nossos amigos que também vêm aqui à nossa casa a primeira vez, que se sintam bem acolhidos e possam estar outras quartas-feiras e outros trabalhos também aqui, seja de segunda ou terça ou qualquer outro dia da semana, sejam sempre bem-vindos e façam sempre presença, é muito importante para todos nós. Para os nossos amigos que também nos acompanham pelas redes sociais, que se sintam abraçados e lembrados também, fazem parte aqui do nosso trabalho e que aproveitem assim como nós aqui. A gente sempre pede para vocês desligarem os celulares, a gente possa manter o campo vibratório bem elevado, bem tranquilo, que essa sensação já de tranquilidade e de bastante paz possa permanecer até o final do nosso trabalho da noite. A gente também tem alguns recadinhos, vocês já devem ter percebido que agora a gente tem um novo mecanismo aí que passa os recados, né, antes do início do trabalho, desde o atendimento fraterno ali e os horários que tem disponíveis, até os grupos de estudo, enfim, boa parte do que a casa oferece tem sempre passado aí, mas alguns deles a gente vai sempre reforçando aqui para vocês. A gente já tem falado há algum tempinho também dos kits de higiene pessoal para evangelização infanto-juvenil, né, e a mocidade dos sábados. A gente agradece a doação de cada um de vocês e a gente sempre relembra à medida que cada um puder os nossos agradecimentos e o nosso pedido para a contribuição de cada um de vocês. A gente também relembra do grupo de estudo Boa Nova, que é uma reunião, né, que tem o objetivo de estudar o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e aí item por item. É um estudo bem interessante para a gente buscar se aprofundar já um pouquinho mais. Vocês devem ter visto, ele acontece toda terça-feira à noite, né? Não só para trabalhadores, para todos os frequentadores também. É só se dirigir até a sala Herculano Pires aqui no piso superior. Para essa noite de hoje de trabalho, a gente vai contar com a nossa amiga Cíntia para a leitura do Evangelho, a leitura do livro de mensagens pela nossa amiga Leila, a prece de abertura pelo Nathaniel, e a nossa palestrante e amiga da noite, Alexandra Bissoli, ela vai falar para nós sobre o capítulo 1 do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei. As vibrações do nosso amigo Antônio Pieri e a prece final pela Marisa. Então, que possamos iniciar o nosso trabalho e aproveitar essa noite. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Cristo, Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina.
Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José, Vida Simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis, imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. E assim, vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, esquecer nossos problemas que estão lá fora, para que nós, espíritos, possamos assimilar o Evangelho, a mensagem, a palestra, e que os prepostos de Jesus, que estão desde as primeiras horas nessa casa bendita, possam nos iluminar e trazer muita serenidade e paz. E que o amor de Jesus esteja em nossos corações sempre, graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que Ele auxilie as minhas palavras. Hoje eu vou estar falando aqui com vocês do capítulo 1, o Evangelho não vim destruir a lei. Diante de tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta Terra, nós estamos cada vez mais precisando estudar o nosso Evangelho e, acima de tudo, colocá-lo em prática. Esse capítulo ele vem falar das 3 revelações, que iniciou com Moisés, lá atrás, quando ele veio trazer àquele povo os 10 mandamentos, assim como as leis civis da época, que era justamente para manter o equilíbrio, para manter a paz naquela época. Então, ele precisava ter algo em seu poder para manter aquela nação sem fazer nenhuma, para não ter nenhuma guerra, para que as pessoas vivessem em paz. Depois, a nossa segunda revelação é o nosso Mestre Jesus. Foi quando ele veio, encarnou aqui na nossa terra, e ele veio não só mostrar as leis já de Moisés, que já existia, por isso que ele diz, não vim destruir a lei. Ele veio, então, exemplificar. Quando ele colocou essas 2 leis, como foi lido aqui no Evangelho, todos os 10 mandamentos que lá atrás Moisés tinha colocado como mandamento para as pessoas seguirem, Jesus diminuiu ela em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Isso ele disse que se resumia todas aqueles mandamentos que Moisés
tinha passado lá atrás. E com isso ele quis mostrar que as pessoas tinham que ser mais caridosas uma com as outras, praticar o bem, e isso ele fez lindamente aqui na Terra. Sua passagem, todas as leituras que nós temos que fala de Jesus, ele foi uma pessoa que sempre procurava o bem. Ele passou por todas as provas que todos nós passamos aqui individualmente, ele acabou sofrendo por todas. Ele sentiu na pele o egoísmo, a raiva, a maldade de todos os seres humanos que estavam à sua volta. E ele sempre tinha uma palavra de conforto para todos que estavam à sua volta. Jesus também sofreu, claro que sim. Por alguns momentos ele pediu a Deus por que ele sofria tanto. Tanto é que ele perguntou a Deus, por que me abandonaste? E foi quando Deus disse que não, que ele estava com ele em todos os momentos. E foi ali que ele viu que a sua morte não seria uma tragédia, e sim um renascimento. E foi ali que ele mostrou o quão bom ele foi, tanto todas as bondades que ele fez. E por fim, nós tivemos a nossa terceira revelação, que é o nosso Espiritismo, que é onde tem a parte espiritual juntamente com a ciência, caminhando lado a lado. E é aí que nós temos a nossa fé raciocinada. Todos os estudos que nós fazemos dentro de uma casa espírita. E essas são as diferenças, né? A primeira revelação foi personificada em cima de um homem, Moisés. A segunda também em cima de um homem, Jesus. E a terceira revelação foi através dos espíritos e de vários médiuns que lá atrás, junto com Kardec, tiveram todos aqueles estudos, aquelas mesas girantes da época, que Kardec reuniu todas as leis, fez todas as perguntas aos espíritos e foi mostrando a nós a nossa lei de causa e efeito. Para cada ato negativo que nós fazemos, nós teremos na sequência também algo negativo. Quando nós fazemos algo bom, consequentemente também as coisas boas vão acontecer conosco. Então hoje eu digo a todos nós que os nossos pensamentos, diante de tantas coisas ruins que vemos nos meios de comunicação, realmente abalam o nosso coração, abalam a nossa mente. E é aí que é a nossa prova maior, de nos mantermos fortes, confiantes, e, acima de tudo, saber que não estamos sozinhos. Saber que estamos passando realmente por essa transição, que já foi tão dita aqui, em grandes estudos, que nós passaríamos por essa transição, que a Terra está se transformando num planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. E com isso nós veríamos realmente muitas coisas ruins acontecerem. Então nós, como seres criados por Deus, estamos numa casa religiosa procurando a nossa melhora espiritual, temos que fazer o nosso melhor para que essa transição passe quanto mais rápido possível e da melhor forma possível, com muita oração, com muita paz, que nós possamos mudar a nossa sintonia de pensamentos. Assim, quando nós mudamos uma estação de rádio, quando está ouvindo alguma música ou alguma notícia que não gostamos, temos que fazer isso com os nossos pensamentos, com os nossos atos. Nós temos que saber que as nossas experiências perante as pessoas que estão ao nosso lado é o que vai fazer com que esse planeta logo passe por essa turbulência e se torne um planeta muito melhor. Mas, para isso, nós temos que plantar boas sementes, plantar bons exemplos. Hoje, nós sabemos que os nossos jovens estão muito ligados na tecnologia, e isso faz com que as nossas famílias não tenham mais os nossos almoços todos juntos na mesa, cada um está sempre num canto. Então, veja só como a Terra, em menos de 10 anos, porque há 10 anos atrás, a tecnologia era de uma forma, hoje ela é de outra. Então, vamos fazer o uso dessa tecnologia para o bem. Vamos plantar dentro da nossa família, pelo menos uma vez na semana, falar para os nossos filhos, nosso esposo, marido,
tio, tia, quem morar no seu ambiente familiar. Hoje é o dia da família. Vamos conversar, vamos saber o que um está precisando. Isso a gente está vendo muito pouco, cada vez menos nas famílias. Mesmo nos lugares, nos restaurantes, quando nós vamos, vemos nas mesas, as pessoas não conversam, estão cada uma no celular, dão o celular para a criança ficar quieta, né? Vamos dar o celular, assim ela brinca um pouquinho e deixa de lado. Então, veja quantas coisas que nós estamos deixando de aproveitar com os nossos jovens. Aí, eu tenho 2 filhos adolescentes, e hoje eu vejo a grande diferença que é da época que eu fui adolescente. Para eles, tudo é fácil, eles acham que tudo está na mão, e não é assim que funciona, né? Porque nós que vivemos há uns 30, 40 anos lá atrás, sabemos o quanto foi difícil. E hoje nós vemos que em 40 anos, que podemos ver, não é tanto tempo assim, como o nosso mundo mudou. Então, nós temos que fazer a mudança para o bem. Tudo usar a nosso benefício. Usar a nosso favor. E Jesus, lá atrás, quando ele falou em parábolas, porque naquela época as pessoas não entendiam exatamente o que ele queria dizer, ele dizia as coisas em parábolas, que era uma forma das pessoas entenderem alguma historinha, né? Que se eu plantar uma semente boa, vai nascer uma semente boa. Então, nós temos que hoje ver como as parábolas dele são tão recentes, como elas são tão atuais. E nós, como nós estamos nos comportando? Nós, quando nos levantamos pela manhã, nós estamos agradecendo, ou nós estamos acordando e falando, poxa, mais um dia. Como nós estamos nos comportando? Você já se perguntou o que Jesus faria em meu lugar? No dia de hoje, você fez algo de bom hoje? Então, olha quantas coisas que a gente tem para levar na reflexão quando nós vamos fazer as nossas orações. Aí pensamos, não é nada grandioso que nós temos que fazer. Nós estamos vendo essa tragédia que está acontecendo com os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. E nós vemos que muitas pessoas falam, poxa, eu não tenho o que doar, eu não tenho o que fazer. Tem sim, você tem como elevar o seu pensamento ao mais alto e elevar uma oração bem sincera. Uma oração sincera, às vezes, vale muito mais do que dinheiro. Porque nós estamos vendo que até, infelizmente, né, temos as pessoas que nessa tragédia toda está fazendo uso de má fé, transferindo dinheiro para outras contas. Então, o que nós temos que fazer? Elevar o nosso pensamento para que isso não ocorra. Não levar adiante essas notícias negativas, porque nós sabemos que existe no mundo muito mais pessoas boas do que ruins. Porém, o que dá ibope, como diz o ditado, são as coisas ruins. Mas não, vamos levar adiante as coisas boas, sabendo sempre que uma gentileza sempre gera outra gentileza. Nós não podemos pensar que porque o meu vizinho fez errado, eu também vou fazer. Que isso realmente vira uma bola de neve. Então, vamos fazer uma corrente do bem, uma corrente de levar ao próximo notícias boas, uma corrente de oração. Uma corrente de oração, ela vale muito quando é sincera e do coração. Nós podemos fazer muito. Nós somos melhores do que pensamos. Nós temos que levar o nosso pensamento e pensar que nós nunca estamos sozinhos. Quando nosso pensamento estiver um pouco negativo, você se sentir triste, angustiado, tente parar por 1 minuto só. Feche os seus olhos. Se imagine no lugar onde você gosta, ou até mesmo sentado aqui no salão do Paz e Amor. 1 minuto. 1 minuto que você fecha os seus olhos, respira fundo e se imagina num lugar muito bom ou com alguém muito bom, você pode ter certeza que a sua sintonia vai mudar. Você mudando o seu estado espiritual, as pessoas que estão à sua volta também sentem essa energia de amor. Por isso que nós falamos, quando estamos aqui no Paz e Amor, como nos sentimos bem,
quando adentramos a porta, nos sentimos acolhidos. Por quê? Porque aqui desde cedo já está sendo preparado para nos receber. Está cheio de amigos espirituais, prontos para nos ouvir, para nos acolher, para escutar o que nós temos lá no fundo do nosso coração. Então, por isso que quando nós estamos aqui, nos sentimos bem. Então, nós temos que levar essa energia boa ao sair daqui. Porque nós sabemos que aí fora as pessoas, principalmente nós que moramos numa cidade grande, nós vivemos num mundo estressante, que as pessoas hoje não têm tolerância uma com a outra. Num trânsito, ao abrir o farol, a pessoa de trás já buzina. Ninguém tem paciência com ninguém. As pessoas não dão passagem numa faixa de pedestre. Então, olha quantas coisas pequenas que nós podemos fazer para melhorar a sintonia do nosso planeta. São coisas pequeninas, que às vezes nós achamos que temos que fazer algo grandioso, e não. De grão em grão, nós vamos conseguindo melhorar a sintonia do nosso planeta. Foi o que Jesus plantou lá atrás, quando ele diz, amar ao teu próximo como a si mesmo. Então, se nós nos amarmos verdadeiramente, com certeza você vai conseguir amar o seu irmão. Por que não conseguimos amar o próximo? Porque, por vezes, nós colocamos muitos defeitos em nós. Se somos gordinhos, nós queremos emagrecer. Se somos magrinhos, queremos engordar. Se não temos cabelo, queremos colocar. Quer dizer, nós sempre queremos mudar algo em nós. Então, por que não nos olharmos como seres feitos por Deus? Se nós estamos aqui numa casa espírita, nós estamos procurando a nossa melhora. Isso já é algo muito bom. A partir do momento que você deu um passo para estar num lugar, para procurar a palavra de Cristo, para manter o seu coração calmo e sereno, você já está um passo à frente. Então, vamos pensar que hoje nós somos muito melhores que ontem. Algo que eu aprendi depois de muitos desafios passados pela vida. Vivermos um dia de cada vez. Nós não podemos mudar, como disse Chico, não podemos mudar o que passou, mas nós podemos fazer uma vida melhor. Então, vamos viver hoje. Hoje nós vivemos nesse mundo de muitas pessoas ansiosas. Então, se a gente viver um dia de cada vez, vocês vão ver como vamos conseguir diminuir a nossa ansiedade, a nossa tristeza. E assim nós vamos caminhando e vivendo muito melhor. Eu quero passar aqui como se fosse algo para a gente refletir e deixar como lição de casa para todos nós. Eu peguei essa mensagem do livro de De Luca, que ele fala, que é um livro, Meu Amigo Jesus. Não sei se alguém já leu esse livro, eu super indico, é um livro de cabeceira, que aconselho a todos, assim que puderem, ler esse livro. Lá tem várias passagens de Cristo, de uma forma bem suave, bem fácil a leitura, que você pode abrir a casa e sempre vai ter realmente uma mensagem para acalmar o seu coração. Aí eu peguei essa mensagem para nós, que está bem propícia para os tempos que estamos vivendo. Há um tempo de semear, há um tempo de colher, há um tempo de aprender e experimentar. E, finalmente, vem o tempo de decidir e se qualificar para a nova era que há de chegar. Os tempos anunciados da separação do joio e do trigo chegaram. Não há mais como protelar nossas decisões pela transformação moral. Ou é sim, ou é não. E não há outras alternativas para essa decisão. Há muita dor nesse tempo. São muitas as razões, mas praticamente podem ser resumidas pela colheita de espinhos como resultado da semeadura da indiferença e do egoísmo. Há muita esperança também nesse tempo. Finalmente, o bom combate, que muitos enfrentaram e tantos outros continuam pelejando para fazer a diferença nesse momento. Vencer? Talvez nem seja mais possível.
há que ter a boa vontade de levantar e continuar. É o tempo da indulgência, do perdão e da caridade, porque as trevas se desesperam e os orgulhosos se confundem, que há muita gritaria, confusão e obsessão. É tempo de decidir a uma só voz e ouvir, sentir e seguir Jesus. Essa leitura nos traz a reflexão que depende de nós, a mudança. Façamos a nossa reforma íntima. Sigamos as palavras de Jesus, lembrando sempre que nós nunca estaremos sozinhos. Sempre haverá alguém do nosso lado quando nós elevarmos o pensamento sinceramente ao mais alto. E uma palestra que eu ouvi um tempo atrás, quando o palestrante disse aqui: nós somos luz. Pensem nisso, acreditem nisso, porque nós somos luz. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Boa noite. E assim, vamos agora ao nosso momento. O momento do passe. Já estamos aqui envolvidos em toda essa atmosfera que a espiritualidade preparou. Já nos sintonizamos com o nosso mentor, com os mentores do nosso trabalho. Vamos manter os nossos olhos fechados, inspirando profundamente, enchendo o peito de ar, soltando esse ar com os lábios entreabertos, sentindo a brisa da noite. E como foi dito, acendendo a nossa luz interior, porque somos sim luzes e filhos de Deus. Desta forma, os médiuns já vão se preparando para o momento do passe, já sintonizados também com todas as equipes espirituais, começam a transferir essas energias da espiritualidade maior, junto com os eflúvios da sua energia enquanto encarnado. E assim, essas luzes multicores começam no alto da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, que se abre numa grande luz, numa comunhão espiritual com todos os nossos irmãos, todos os nossos companheiros que trabalham aqui, encarnados e desencarnados. E essa energia começa no nosso centro de força coronário e vem descendo até a altura da nossa testa, no nosso frontal. E assim, os nossos pensamentos se tranquilizam, se aliviam, se serenam. Essa comunhão com o bem se faz presente, nos fortalece para a nossa vigilância diária. Essas energias agora assumem um tom azul, esverdeado, prateado e descem até a altura da nossa garganta, no nosso centro de força laríngea. E aí, as nossas cordas vocais são energizadas, são limpas, são harmonizadas como um instrumento musical, um belo piano, um violino,
em harmonia com essa espiritualidade, para que possamos transmitir através de nossas palavras, não só os ensinamentos do Cristo, mas transmitir o amor, a emoção, o bem, a tranquilidade e a serenidade. E com esses sentimentos, essas emoções, essa energia multicolorida agora assume um tom rósea, um rosa muito vivo, muito lindo e harmonioso. E o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, se energiza. Esse centro de força nos faz entrar em comunhão com todos aqueles outros seres, outras luzes que convivem conosco. E assim, essa comunhão fraterna traz mais amor, mais serenidade, caridade, tranquilidade para nós e para todos que nos cercam. Essas energias agora, na forma de luz, descem um pouco mais no nosso perispírito, que se reflete no nosso corpo físico, e num tom verde, um verde bem intenso, chega ao nosso centro de força gástrico. Aí, sentimos que nossos medos, nossas frustrações, nossos receios e anseios, eles se esvairecem. Nos sentimos mais tranquilos, fortalecidos, confiantes em nós mesmos, na nossa caminhada, para que possamos cumprir as nossas tarefas assumidas aqui nessa encarnação. Da mesma forma, essa energia num tom que era verde, agora levemente se transforma num tom violeta e vai na altura do nosso básico, no nosso esplênico, na altura do nosso baço. Ali, o nosso sistema sanguíneo, o nosso sistema circulatório, como levando essas energias a todas as células, nos proporciona uma imunidade, aumenta a nossa tranquilidade, a nossa segurança, a nossa vigilância. Estamos mais fortalecidos para a nossa caminhada enquanto encarnados nesse planeta que nos acolhe. Essas energias agora retornam ao tom multicolorido e descem pelo nosso centro de força genésico, no nosso baixo ventre. Ali nos colocamos como co-criadores na obra de Deus, co-criadores em levar os ensinamentos do Cristo, co-criadores em criar. Criar quer dizer conduzir, orientar todos aqueles que convivem conosco e, primeiramente, nos orientarmos através do estudo e dos ensinos do Cristo. Essas energias descem pelos nossos membros inferiores, as nossas pernas, passam pela sola dos nossos pés, trocando essa harmonia com o planeta Terra, o planeta Mãe, descarregando todos os nossos miasmas e recarregando, equilibrando todos os nossos átomos, as nossas células, para que esse equilíbrio, essa estabilidade energética se faça presente pela semana. Essa energia, essa luz bendita sobe pelas nossas pernas e na base da nossa coluna, no nosso centro de força básico, ali, como filetes
prateados, toda a nossa coluna vertebral é envolvida, nos colocando eretos, nos colocando firmes, de cabeça erguida, nos harmonizando o nosso sistema nervoso central e assim nos preparando, nos energizando, nos fortalecendo para a nossa jornada aqui no planeta. E essas energias novamente se fecham no nosso coronário. Agora fortalecidos, confiantes, com todos esses centros de força energizados, vamos doando, junto com toda essa espiritualidade, tudo de bom, todas essas energias para que os nossos companheiros encarnados no nosso planeta, em especial essa semana, os nossos irmãos desse país, coração do mundo, pátria do Evangelho, que estão na região sul, no Rio Grande do Sul, passando por essa prova tão difícil, que possam manter a harmonia, a paz, a tranquilidade, a serenidade, receber as doações, não de forma humilhante, mas sabendo que nós, povo brasileiro, temos essa emoção, temos essa comoção e temos essa caridade dentro de nós, porque, como foi dito, nós somos luzes, e que essa luz se expanda por todo o nosso globo terrestre e todas as nações.